Boa tarde, meu nome é Maria Paula Torresi e hoje eu vou apresentar meu trabalho, que é o limite entre a Lei 13.010 de 2014, Emílio Bernardo, e o direito de correção para o Tribunal de Justiça de São Paulo. Minha pesquisa teve apoio da Universidade Presbiteriana Mackenzie e minha orientadora foi a doutora Ana Cláudia Pompeio Torresan. Acho que não é surpresa para ninguém que os pais no Brasil têm o costume de bater nos filhos. Os pais se valem de meios violentos para exigir respeito à obediência de seus filhos e isso não choca a gente, isso é comum para a gente. Entretanto, o que chega a chocar é a ideia do Brasil ser o segundo lugar no mundo com o maior número de mortes de menores. Somado a esse fato, existe uma pobreza de dados muito grande sobre o assunto, que faz com que a gente não tenha certa dimensão sobre o que está acontecendo com os nossos jovens. Então, dados como esses, por si só, justificam a relevância jurídica do trabalho. Assim, a gente tem o objetivo de identificar o limite entre a Lei 13.010 de 2014, que é a Lei Emílio Bernardo, que dispõe sobre o direito dos jovens de ser educados sem sofrer qualquer tipo de violência, em contraposição ao direito de correção dos pais, que determina a faculdade de exigir respeito à obediência de seus filhos, se valendo de meios moderados de violência. Então, para a gente entender um pouco mais sobre esse limite, nós analisamos 42 acórdãos do Tribunal de Justiça de São Paulo e separamos as jurisprudências em maus tratos, lesão corporal, tortura e jus corrigendi. Como você pode ver pelo gráfico, 71% dos casos foram julgados como abuso. E agora nós vamos focar nesses 29% que se caracterizaram como jus corrigendi. A diferença do jus corrigendi para esses crimes tipificados seria a presença de um animus corrigendi, o intuito de educar e corrigir, somado à utilização de uma violência moderada. Para que seja configurado o jus corrigendi, o juiz deveria, pelo menos deve, ter em consideração alguns critérios que a gente pode levantar a partir da análise dos documentos, sendo esses a idade da vítima, que costuma ser maior de 13 anos, a presença de testemunha, bem como o teor desse testemunho, que normalmente tem que ser a favor do réu, a favor da violência, e a questão da habitualidade do comportamento violento. Foi uma surpresa para a gente, como vocês podem ver no gráfico, que o juiz do TJ de São Paulo não consideraram a questão da habitualidade. Isso foi surpresa para nós, uma vez que a habitualidade de comportamento por si só descaracterizaria o jus corrigendi. Então, isso não fez sentido para nós. Quando a gente olhou mais a fundo, conseguimos identificar a existência de limites elásticos que foram do jus corrigendi, que foram adotados pelo juiz para tomar a decisão. Ou seja, desconsiderando esses fatores que a gente levantou, o juiz considerou aspectos sociais, econômicos e educacionais dos envolvidos para determinar o jus corrigendi. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, por exemplo, um pai que não estudou, que não teve educação, poderia se valer de meios violentos, se assim entendesse o juiz, já que ele não sabe mais do que isso, não saberia educar e exigir respeito de seus filhos se não fosse mediante o uso de violência. A gente entende que a consideração desses aspectos sociais, econômicos e educacionais poderia trazer mais equidade caso a caso. Entretanto, como a gente está tratando de jovens, de crianças, adolescentes, a gente entende que esse tipo de decisão pode prejudicar a vítima, uma vez que, por exemplo, o uso habitual de violência tende a se perpetuar na sociedade. E essa ideia de perpetuação da violência iria contra a inteligência trazida pela Lei 13.010 de 2014, que visa que nossos jovens têm de ser educados sem o uso de violência. A utilização de limites elásticos parece ser um gerador potencial de conflito, uma vez que, em contraposição ao jus corrigendi, que é pontual, ela tende a se perpetuar no espaço-tempo. Diante desse panorama, a gente acredita que sejam necessários novos estudos para avaliar de forma mais profunda todos os fatores constitutivos desses limites. Isso é a extensão de sua influência nas decisões judiciais, uma vez que, se eles forem adotados, isso poderia ter consequências para o ordenamento jurídico, trazendo inseguranças. Muito obrigada pela atenção, fico à disposição para, em caso de eventuais dúvidas e esclarecimentos. Muito obrigada.